Fala pessoal, boa tarde, boa noite. Dá aí um feedback quem já estiver por aqui, se estiver tudo bem, me estiver me ouvindo. Fala Michele, tudo bem? Wilson. Alessandra, Estela, boa noite pessoal. Vamos só dar mais um minutinho aí para entrar um pessoal. Hoje nós vamos falar com a Patrícia Minati, que é especialista lá em Private Label. Nós vamos falar um pouco sobre a diferença dos dois, né? O que é melhor, se é melhor Private Label, se é melhor Wholesale, quais são os pontos positivos e negativos de um e do outro. Boa noite, pessoal, boa noite, boa tarde. A Patrícia já está por aqui também. Vamos lá, deixa eu trazer a Patrícia aqui. Já temos aqui 30 pessoas, show de bola. Áudio excelente, vídeo excelente, bacana. Vamos lá, deixa eu ver se a Patrícia já está por aqui. Boa noite. Fala, Alessandra. Eu ia falar sobre toys hoje, Alessandra. Vou deixar para falar na semana que vem. Tudo bem, Patrícia? Boa noite. Oi, Luiz, tudo bom? Tudo ótimo, e você? Tudo bem. Bacana. Que bom, finalmente conseguimos entrar na live juntos. Verdade, né? Verdade. Mas acho que vai ter muita coisa bacana hoje, né? Porque o conhecimento que você tem é fantástico. E o seu então nem se fala, né? E você circula nos dois mundos, o que é melhor ainda, torna esse debate ainda melhor. Eu gosto por isso, porque eu acho que o wholesale dá um pouco de sustentação para o private label. Eu até queria trazer alguns tópicos aqui para falar com você, exatamente por isso. Mas vamos lá, se apresenta, Patrícia. Eu acho que a grande maioria te conhece já aqui, mas se apresenta para o pessoal que ainda não te conhece. Quem não conhece a Patrícia, pessoal, segue ela lá no Instagram dela, que ela fala muito sobre private label. E talvez não, pelo menos de conteúdo em português, eu diria que é a pessoa que mais eu posso falar que eu confio no que ela fala. Eu te agradeço a recíproca verdadeira. Bom, eu vou me apresentar. Meu nome é Patrícia Minati, tenho 45 anos, mãe de 2 filhos, de um casal. Bacana. De 9 e 12 anos, que graças a Deus voltam para a escola quarta-feira. Estou na expectativa depois de 2 meses e meio. Nossa, nem me fala. Nossa, olha, eu vou te falar, essas férias acabam com qualquer um. Nossa, e a minha jornada. Quem trabalha em casa. Oi, então. Não, fica uma loucura. Graças a Deus, quarta-feira estão indo lá. Bom, minha jornada, Luiz, com Private Label começou há uns 3 anos e meio, quase 4. Com um sonho. Bom, eu sempre tive esse sonho de empreender, mas a minha jornada foi a minha vida profissional inteira no mundo corporativo. Eu sempre trabalhei em grandes empresas, na área de marketing e vendas. E antes de vir para os Estados Unidos, eu tinha já dado uma pausa. Eu tive um burnout, essa foi a realidade. Assim, eu era super workaholic. Eu tive um burnout muito, muito intenso. Eu tive que dar uma pausa, tirei um ano sabático para repensar como seria a minha volta, porque ainda eu estava ficando muito doente, isso lá no Brasil. Então eu resolvi, assim, tivemos uma reunião familiar, foi um momento, já tinha ficado internado 3 vezes, foi bem grave mesmo a situação. Nossa. E aí eu resolvi dar essa pausa, tirei um ano sabático, eu falei, bom, eu tenho 1 ano para repensar a minha vida profissional, né? Se eu voltar para o mundo corporativo, eu com certeza sabia que eu tinha que voltar diferente. Quando deu 1 ano cravado, que eu falei, e agora? Eu tenho que voltar, assim, me deu uma agonia muito grande, porque eu não queria voltar àquela vida que eu tinha, né? Eu já estava quase 20 anos nesse mundo corporativo, nessa jornada que a gente sabe que é um desgaste, às vezes. Eu vivi exatamente isso também. Você viveu exatamente isso? Sim. Então, você sabe bem, né? Eu acho que tem um ciclo e chega num determinado momento que você fala, não, eu preciso fazer alguma coisa diferente. E aí, engraçado, né, Patrícia? É engraçado porque às vezes a gente fala sobre isso e assim, a gente luta tanto para conseguir. Eu, quando decidi largar, eu tinha chegado onde eu sempre quis, que era ser gerente de vendas de uma grande multinacional. E de repente falei, não quero mais isso, porque realmente ou você trabalha ou você vive, né, para você manter
esse tipo de emprego. Então, é bem o que você falou, ou você repensa e vai fazer outra coisa, senão você não tem vida. Então, acho que a gente tem a mesma experiência. Aconteceu exatamente a mesma coisa. Quando eu cheguei no cargo que eu tanto almejei, eu cheguei a ser diretora de uma unidade de negócios. Imagina, a minha carreira inteira eu sonhei com aquilo. E foi o momento mais infeliz da minha vida. Eu falei, nossa, eu não acredito que eu desejei tanto isso. É loucura, né? É muito louco isso, né? Então eu falo muito para as pessoas, cuidado com o que você deseja. Porque pensa bem, né? Porque a hora que acontece, a figura, a prática é muito diferente da teoria, né? E aí, quando deu um ano que eu tinha que voltar, o meu marido recebeu uma proposta para a gente vir para os Estados Unidos. Então, eu falei, bom, então acho que eu ganhei um tempo aí. O que eu vou fazer? Eu vou ter que repensar em outro país. E aí, quando a gente chegou nos Estados Unidos, eu comecei já a buscar coisas para empreender. Eu falei, eu acho que é o momento, né? Eu não sabia como começar a empreender no Brasil. Eu falei, bom, então já que eu estou com a mudança, vamos mudar tudo de uma vez. Ótimo. Mudança de país, né? Mudança de profissão, mudança dos filhos na escola, é mudança ao mesmo tempo. A gente sofre tudo de uma vez. E foi aí que entrou a Amazon no meu universo. Eu comecei o Private Label na Amazon, na verdade, pensando na minha marca. Eu nunca pensei em ter uma agência, em dar consultoria. Eu sempre comecei pensando, eu falei, uniu, assim, para mim foi a união dos mundos de uma forma perfeita. Trabalhar de casa, trabalhar com marcas, que foi a minha vida profissional inteira, foi trabalhar com marcas, de um negócio que fosse meu. Eu falei, nossa, eu achei o mundo dos sonhos que eu nem sabia que existia, né? Que eu posso fazer isso, criar minha própria marca, assim, eu tinha esse sonho. Então a Amazon me propiciou isso, né? Então eu comecei a estudar, fiz toda a jornada de private label, né? De achar um produto que tivesse demanda, mas não com muita competição. Estudei como eu poderia agregar valor para que o meu produto fosse diferente. Fiz muito laboratório em casa antes de lançar meu produto, porque meu primeiro produto, ele era um kit de slime. Então, a minha filha brincava muito de slime. Então, eu convidava as amiguinhas da minha filha, comprava todos os produtos da Amazon, os que mais vendiam, e testava com elas. Então, eu fiz um laboratório mesmo real, porque elas iam dizendo, isso daqui não funciona, isso aqui funciona, essa instrução é ruim, falta esse ingrediente. E foi assim que eu fui compondo o meu primeiro private label, né? Que eu falo. Isso é uma coisa que tanta gente negligencia, né, Patrícia, na hora que vai fazer um private label. As pessoas, eu acho que é porque quando a gente vai buscar informações na internet, quando eu comecei sem apoio, sem curso nenhum também. Eu também comecei pelo private label. Então a gente acha que é simplesmente lá na China comprar o produto, estampar a marca e tá feito, né? Mas a jornada ela é muito mais complexa do que isso. E deixa eu aproveitar a oportunidade que você está falando exatamente sobre isso. Quando que você fez esse primeiro lançamento? Faz quanto tempo? Foi 3 anos e meio atrás. Eu cheguei, depois de 3 meses eu já estava na jornada de lançar meu private label. Você lembra mais ou menos quanto que você investiu naquela época para começar? Lembro, eu investi $10 mil. Nossa, foi bastante, então. Foi, porque tiveram 2 aspectos, né, do meu private label. Uma, que o produto em si, ele era um custo um pouco mais elevado do que na média dos produtos que as pessoas lançavam. Então, eu pagava na China, na época, $5 e pouco por unidade. Geralmente, as pessoas lançavam um produto que custava $3 dólares. $2, $3. Então, já começava daí. E a segunda questão foi o inventário. Na época, assim, eu achei que era uma super oportunidade. Eu estudei muito o mercado, né, Luiz? Foi o que eu te falei, eu fiz muito laboratório em casa. Então, eu estava muito confiante de que eu estava lançando uma coisa que realmente fosse diferente. Assim, eu incorporei aquela coisa do private label de falar assim, o meu produto resolve melhor a dor do meu consumidor do que qualquer produto que está na Amazon. Excelente. Resolvia a questão da segurança, ele era mais completo, ele tinha um guia de instruções voltado para criança. Eu estava muito confiante. Então, diferente do que geralmente as pessoas fazem, que é comprar um inventário mais baixo de 100, 200 unidades, eu já fui e comprei 500 unidades. Eu investi super num designer profissional, porque eu queria que a minha embalagem ela fosse uma embalagem super profissional, porque eu ia competir com marcas pequenas, mas eu também já estava competindo com marcas emergentes,
que já estavam um pouco mais profissionais, inclusive no mundo físico. Uhum. Então, eu queria realmente que a minha embalagem ela fosse uma embalagem que tivesse uma cara de marca grande. Bacana. Então, isso foi um investimento que eu fiz também. Se não, eu te diria assim, daria para ter começado com o produto que eu comecei na época com 5, 6 mil dólares. Bacana. Eu investi mais porque eu tinha separado esse capital para isso, mas pensando nisso, que eu te falei, porque eu investi mais em inventário e eu investi em alguns itens que eu achava que seria um investimento que realmente ele ia se pagar por dar uma cara mais profissional para o meu produto. Eu te perguntei porque eu, quando fiz o meu primeiro private label, eu comecei com 800 libras, meu primeiro private label, que daria, na época, 1.200 dólares, mais ou menos. E eu estou hoje procurando um novo produto para lançar. Não sei se até você viu algumas publicações que eu fiz lá daquela tela do Helium-10, né, da análise. E assim, não dá mais para achar produto para lançar nessas condições. O que a gente viveu lá 3, 4 anos atrás, como você ranqueou, eu aposto que foi bem mais fácil do que é hoje. Então, assim, era outra realidade. A gente tem que trazer agora as coisas para a realidade nova. Eu te perguntei até achando que você tivesse investido muito menos do que isso, na faixa de 3 mil, que era o que a gente fazia naquela época, 2, 3 mil, que era o que a maioria fazia, né? Sim, exato. Eu fui realmente um ponto fora da curva. Dos grupos que eu participava, eu era sempre uma das que tinha investido mais, mas eu via muita gente tendo sucesso com um investimento mais baixo. Eu investi mais, mas eu sabia que eu estava correndo também um risco maior. Sim. E eu só fiz isso porque, primeiro, porque eu estava confiante, porque eu tinha esse dinheiro reservado para isso. Sim. Ele não ia impactar em absolutamente. Eu falei assim, eu estou disposta a perder esse dinheiro, né, e não mexer e não contar com isso pelo aprendizado, por realmente meter as caras e lançar o meu produto. Mas eu acho que isso faz toda a diferença, sabia? Quando você entra num negócio sabendo que aquele dinheiro é para aquilo, se perder, não é um dinheiro que vai te fazer falta na vida. Não é que não vai fazer falta, acho que qualquer dinheiro faz falta se você perder, obviamente, mas o que eu quero dizer, assim, não é um dinheiro que você tirou do seu dia a dia, de comprar comida para sua casa, por exemplo, para investir num negócio novo. É um dinheiro que você separou para aquilo. Eu acho que tira um peso muito grande e faz com que você tome decisões mais assertivas. Sim. E é uma questão de prioridade, né, Luiz? Porque quando eu conto isso para algumas pessoas, tem gente que fala assim, mas então você tinha sobrando. Não, pelo contrário. Todo mundo sabe que quando você muda para os Estados Unidos, se você tem uma vida confortável no Brasil, quando você muda para cá com um só trabalhando, você está longe de estar confortável financeiramente. Só que eu vi assim, as pessoas à minha volta gastando esses mesmos 10 mil dólares numa viagem. Eu fiquei sem viajar. Então, é uma questão de prioridade. Eu falei, esse dinheiro é para isso. Eu vai ser um ano investindo em conhecimento, em estruturar isso, porque eu tinha muito essa vontade, eu tinha muita certeza que eu tinha encontrado a união do que seria a minha vida profissional dali para frente. Então é isso, é o investimento e você colocar suas prioridades mesmo, né? Sem dúvida. E qual foi o resultado? Funcionou por quanto tempo? Como é que foi? Olha, funcionou por um tempo. Eu descontinuei o produto faz pouco tempo, né? E eu vou até contar por que eu fiz isso, porque foi uma decisão difícil para mim. Eu vou te falar o seguinte, Luiz, eu me arrependi de ter comprado só 500 unidades. Eu devia ter comprado muito mais, porque eu fiquei sem estoque em menos de um mês com esse produto. Uau! Tanto que eu lancei ele e no grupo que eu participava, eles tinham desafios de vendas e eu ganhei esse desafio. Foi daí que começou a minha consultoria, porque esse desafio de vendas fez com que muita gente começasse a me procurar para saber o que eu tinha feito de diferente com o meu private label, porque na época eu tive que fazer um vídeo, o grupo de mentorship lá que eu participava queria que eu contasse e relatasse as coisas que eu achava que tinham feito a diferença no lançamento do meu produto. Então foi a partir daí que começou essa jornada eu comecei a ajudar muita gente, assim, gratuitamente, mas dali eu vi que realmente existia também uma oportunidade para eu criar alguma coisa de consultoria ou algo que eu pudesse multiplicar aquilo que eu estava aprendendo. Legal. Mas agora eu me perdi na Eu perguntei sobre a vida útil, né? Como é que foi o... Então, aí o produto começou a ir super bem e eu lancei ele, tem também essa característica, eu lancei ele perto do Natal.
Então, eu unia as duas coisas. Eu uni o produto, que ele tinha uma demanda grande e ainda tinha uma competição baixa. O meu produto, de fato, era um produto que se destacava ali no meio da multidão. Ele era Naquela diferente. época, eu não lembro, eu acho que não tinha restrição para vender toys no final do ano, para conta nova. Não. Eu não me lembro. Tinha restrição, mas a partir dali eu comecei a ter alguns problemas que eu falo, gente, todo mundo, você vai lançar, você vai ter um monte de problema, você vai tomar um monte de cabeçada no meio do processo e faz parte, tá tudo certo, né? O que aconteceu? Eu comecei a vender, vendia pra caramba, eu já estava acabando o meu estoque, eu já estava fazendo o segundo pedido, meu segundo pedido já era de 1.500 unidades. Então, isso também foi um aprendizado, porque o que começou a acontecer? Eu não tinha fluxo de caixa. Eu tinha me planejado até comprar, sei lá, 500, no máximo, num segundo inventário, 700 unidades. Não passar de 500 para 1.500 para um produto desse. Sim. Então, isso é um ponto importante, porque quando as pessoas falam assim, você tem que investir $3.000 para um private label, elas não te contam a história. Se você tem $3.000 para investir, você tem que contar que você tem que ter no caixa pelo menos 2 vezes e meia esse valor. Tem as reposições. Porque é o que eu sempre falo, não adianta você fazer todo o processo de ranqueamento e ficar sem estoque depois 2, 3 meses, você perde todo aquele processo para refazer de novo, né? Exatamente. Então, esse foi aprendizado 1, assim. Seja muito criterioso em como você vai fazer a sua projeção de vendas e entenda se você tem o caixa para isso acontecer nos primeiros meses, porque não é só o primeiro mês. Primeiro mês, tranquilo. O problema é o que vem depois, né? E aí, segundo problema que eu tive, um dos itens que tinham no kit de slime, ele era um shaving cream. Era um creme de barbear, porque ele ajudava a fazer o slime fluffy. E estava tudo certo, a Amazon deixou passar. De repente, ela disse que aquilo era um produto hazard. E aí bloqueou a minha listing, e aí foi a luta toda para pegar a documentação. E aí ele teve que vir para minha casa, todo o estoque eu tive que retirar da Amazon, ele teve que vir para minha casa para eu mandar para um fulfillment center específico, porque a Amazon tem os fulfillment centers, são específicos para produtos hazard. E isso também elevou um pouco mais o meu FBA fee, então eu tive que fazer um ajuste no preço, né? Mas você já estava liberada para vender hazard? Oi? Você já estava liberada para vender hazard? Enquanto eu fiz toda essa transformação, essa transferência de inventário, eu fiquei quase um mês sem vender o produto. Porque eu tive que retirar lá, enquanto isso eu submetia toda essa documentação. E aí, depois de um mês que eu tive essa liberação, aí pude mandar de volta o inventário que eu tinha em casa aos poucos, porque o hazard, quando vai para o inventário que é hazard, você também tem uma limitação. Você não conseguia mandar a mesma quantidade que eu mandava para o outro, mandar para o warehouse que recebe hazards, né? Sim. Então, eu tive que manter uma parte na minha casa e uma parte eu ia mandando para a Amazon. E aí, nesse meio do caminho, eu resolvi fazer o FBM também. O que foi muito bom, porque eu era 100% focada em só fazer o FBA. E quando eu comecei a fazer FBM, quando veio a pandemia, eu já estava super preparada e estruturada para também atender o FBM, o que no fim foi um problema bom, né? Que aconteceu para o meu negócio. E eu resolvi descontinuar, Luiz, por 2 motivos. Eu vou te falar, o mercado desse tipo de kit, ele continua aquecido. Quando veio a coisa toda de fidgets, ele voltou a aquecer o mercado de slime, porque ele tem também esse propósito. O slime tem esse propósito de acalmar a criança. Então, eu diria que se eu tivesse com ele, eu continuaria vendendo esse produto. Só que quando começou a onda, há um ano atrás, mais ou menos, a onda de compras de private labels na Amazon, esse movimento todo de empresas comprando negócios da Amazon, eu achei que eu queria investir num negócio que fosse mais sustentável, que eu realmente conseguisse vender depois. E eu não via a linha de slime com o melhor modelo para isso. Então, eu falei, eu vou descontinuar na alta, porque, enfim, eu não vou perder dinheiro, né? Eu simplesmente pego aquilo que eu lucrei até agora e consigo investir numa linha maior, que é pensando realmente num exit e num faturamento, de repente, muito maior com a venda dessa empresa. E foi aí que eu descontinuei e agora estou com essa linha que lancei, inclusive, semana passada, na sexta-feira,
os primeiros produtos para essa linha, que eu tenho 2 sócios com essa linha para vender daqui a 3 anos. Ela está sendo construída com o objetivo de ser vendida. Show de bola. Show de bola. Eu estou fazendo exatamente o mesmo processo. Muito bacana. Que legal, que legal. A gente pode trocar várias informações, então. Com certeza. Eu comecei do zero, inclusive abrindo empresa nova só para essa função, só para essa funcionalidade. E é bacana essa história, Patrícia, porque vem de encontro a muita coisa que eu falo, que é para você ter sucesso, é você saber superar os obstáculos. Porque qualquer empreendimento que você queira fazer, não importa se é a Amazon ou qualquer outro, seguramente vão ter vários obstáculos no seu caminho. E muita gente vai ficando nesses obstáculos. E aí que muita gente me pergunta, mas a Amazon não está saturada, tanta gente entrando? O problema é que nesses primeiros obstáculos, milhares saem. Muito poucos perpetuam. E esse é o objetivo, você ir superando, vencendo essas dificuldades para poder, lá na frente, viver de Amazon, né? Que é o sonho de muita gente. E eu diria, até entrando um pouco no tema que a gente se propôs hoje a tratar, esse é um dos motivos do porquê que eu gosto tanto da união do wholesale com o private label. Hoje, para lançar private label, eu acho que ele é bem mais complexo do que era lá atrás quando eu comecei. A gente não precisava se preocupar tanto lá atrás com influencers, por exemplo, para ajudar a ranquear, ou mesmo lá a gente já fazia, né, Facebook Ads ou Google Ads, mas com muito menos intensidade do que é necessário hoje em muitos dos produtos. Eu costumo dizer que quando as pessoas me perguntam, mas que tipo de produto eu posso vender? Eu diria que hoje quase tudo você consegue ranquear. Uns você precisa de mais capital, outros você precisa de menos. E aí é que cada um tem que achar o bolso. E por isso que o wholesale, eu acho que entra tão bem colocado nessa situação, porque a rentabilidade que você vai tendo do wholesale, ele vai mantendo o private label, principalmente no que você falou de fluxo de caixa. Porque não adianta você ir lá na China e comprar 500 unidades como você fez, e aí ranqueou, vendeu bastante no primeiro mês, primeiros 45 dias, saiu de estoque. Aí você vai lá, faz mais uma compra, perdeu todo o ranking, aí quando voltar você faz todo o trabalho de ranqueamento de novo. É muito dinheiro jogado fora. E o wholesale, eu acho que ele vai bancando essa operação. Eu costumo dizer que o private label, você não pode pensar em rentabilidade ou lucratividade nos primeiros 6 meses. Você tem que ter alguma coisa para bancar esses primeiros 6 meses, ou capital próprio, ou algum outro negócio dentro da mesma operação que faça. No meu caso, é o wholesale. Então, por isso que eu acho que a união dos dois, ela funciona tão bem para que você não sofra exatamente aquilo que você sofreu lá atrás. Sim, sim. O wholesale... Não, sem dúvida, você diversifica, né, o teu negócio. Eu nunca fiz wholesale, o máximo de wholesale que eu faço é o B2B da Amazon, né, que está longe de ser um modelo wholesale na sua essência, né, mas enfim, é uma venda B2B. Mas eu realmente nunca fiz porque eu nunca mergulhei no modelo. Tenho vontade, tenho conhecido cada vez mais através dessa comunidade, né, de pessoas que fazem com o teu conhecimento, das coisas que eu te sigo, é o que me abriu a cabeça para esses novos modelos, porque eu cheguei na Amazon muito mergulhada em private label, sempre só fiz private label e realmente me fechei para o que existia de oportunidades em outros modelos. Eu não sei se pelo tempo, quando a gente entrou num momento muito parecido. Naquele período só se falava de private label, né? Na Amazon. E quando eu também entrei com foco 100% no private label. Eu comecei no arbitragem para levantar o capital para ir pro private label. O que me trouxe ao wholesale foi... eu comecei com private label. Diferente de você, eu acho que eu não fiz a lição de casa tão bem, porque eu lancei um produto sazonal e eu não avaliei que ele era sazonal. Então, chegou no verão, eu vendi horrores e tive os mesmos problemas de sair de estoque algumas vezes. E aí, acabou o verão, chegou setembro, as minhas vendas despencaram. Eu estava vendendo 500, 600 unidades por mês, despencar para 50, 30. E aí, o que eu fiz? Eu estava com o capital todo que eu tinha alavancado desse negócio. Falei, bom, agora eu já entendi análises um pouco melhor, vou lançar 2 de uma vez só. E aí, peguei todo esse capital e coloquei em 2 produtos. E os 2 produtos falharam. E aí,
voltei para estaca zero, que eu estava mais uma vez sem capital de novo. Aí comecei no wholesale para poder levantar capital e depois voltar para o private label. Foi o que eu fiz e é o que hoje eu tenho feito aí, mantendo os dois, principalmente por esse motivo. Já lancei private labels que falharam depois disso também. Já lancei alguns que deram certo, mas esses que falharam, ele deixa de pesar tanto, porque você tem um outro negócio suportando. Então, eu acho que por isso que eu defendo tanto essa união das duas características. Eu acho muito bacana. Sim, sim. Não, mas é muito legal você trazer isso, porque isso tudo que a gente fala de problemas, né, que a gente viveu e vive, claro que agora com uma intensidade muito menor, porque vem a carga do aprendizado, é a realidade de qualquer negócio, né? Não é que existe aquele mundo perfeito de, ok, mesmo que você faça toda a lição de casa, existe a chance de chegar e o mercado ter uma mudança absurda na dinâmica do mercado e o produto falhar. E tudo bem, eu ainda acho que é uma oportunidade de negócio com risco muito baixo, Sim. Né? Eu diria hoje que o private label ele tem um risco um pouco maior, exatamente por essa característica. Se você, vamos dizer que seja a China, que hoje a grande maioria das pessoas faz, eu sei que você faz muito do Brasil, né, com as empresas que você atua, mas mesmo que seja do Brasil, vamos dizer que você fez um private label fora e aí trouxe para cá, não funcionou, aquele dinheiro praticamente se foi. É o que você falou, você separou aquele dinheiro porque se desse errado era um dinheiro que você perdeu. No wholesale, ele é muito mais difícil de você perder o dinheiro. Na pior das hipóteses, você vai queimar pelo preço que você pagou, mas você não perde, porque já são produtos de marca, são produtos que as pessoas já conhecem, são produtos que já estão vendendo. Então, no máximo que você vai ter que fazer é queimar o preço para poder, porque alguém entrou no listing e queimou o preço, sabe? Então, eu acho que o risco no wholesale ele é muito menor. E as pessoas, quando estão para decidir se querem ir no private label, porque o private label é uma coisa que enche os olhos das pessoas, todo mundo quer ter uma marca própria e tal, mas é uma coisa que as pessoas têm que avaliar, o risco de um e o risco do outro. O risco do private label ele é um pouco maior. É claro que depois você consegue, eu depois, na minha carreira, vamos dizer assim, de private label, eu comprei aqui uma vez aquelas tomadas internacionais, sabe que tem várias tomadas dentro da mesma tomada, e eu não conseguia liberação de jeito nenhum na Amazon, porque ela entrou naquela categoria de chargers, e naquela época eu não conseguia liberar de jeito nenhum. Eu fiquei uns 6 meses tentando liberar e não conseguia. Aí o que eu fiz? Eu vendi lote. Anunciei no eBay lote e vendi. Então recuperei ali 20% do capital que eu investi. Mas ainda assim é um prejuízo grande. No wholesale você já não tem isso. Então, na pior das hipóteses, você vai empatar. Por isso que eu acho que tem que ser a decisão quando você vai para um ou para outro tem que ser muito bem avaliada. Quanto capital você tem para começar, que tipo de experiência que você tem. Então, eu acho que vale mais como... E o bacana da gente trazer isso é exatamente trazer essas experiências que a gente teve, porque assim como você poderia ter dado tudo errado de repente, ou mesmo nesses problemas que você teve ali de hazard, teria desistido, muitas pessoas também têm problema e a ideia da gente trazer isso é exatamente essa. Não vai desistir nos seus primeiros problemas. Você tem que aprender com aqueles erros para poder alavancar e avançar, né? Sim, sim, sem dúvida. Imagina, se a gente tivesse largado na falha do produto, qual a chance de você estar agora lançando uma marca, como eu estou lançando também, para vender, que você pode fazer múltiplos, né? Exato, Você exato. fala, não valeu cada investimento do private label perdido, ou de dinheiro, talvez que você não teria que ter investido tudo aquilo, valeu cada centavo, né? Cada No centavo. fim, é tudo aprendizado. Você pagou para aprender, né? É, Então, eu acho que faz exatamente. parte. E eu acho que hoje a gente, na verdade, o brasileiro, a gente não tem muito esse perfil de planejamento tão forte quanto o americano, por exemplo, tem, né? E, e hoje, se a gente for pensar, você falou exatamente desse trâmite, que hoje é a bola da vez, vamos dizer assim, na Amazon, que é você construir a sua marca pensando lá na frente em vender dentro de 2, 3 anos. Hoje, você planejar para 2, 3 anos é nada. Você vê hoje a gente piscar o olho já foi um ano. Então, eu quando cheguei aqui na Inglaterra, já faz 5 anos, parece que eu cheguei ontem. Então, assim, às vezes eu falo isso com a minha mulher, eu falo, como é que a gente pode nunca pensar em fazer um planejamento para no mínimo 5 anos? Porque 5 anos é muito rápido. Sim. E eu não sei se essa frase é exatamente dele, mas
como é que chama aquele cara super famoso que faz motivacional, faz palestras motivacionais? O Tony Tony Robbins. Robbins. Ele fala muito isso. Ele fala que a gente subestima o que a gente pode fazer em um ano, aliás, em 10 anos, e superestima o que a gente pode fazer em um ano. E é exatamente isso. O que a gente pode evoluir em 10 anos é absurdamente, mas a gente acaba sempre pensando no curto prazo. O que a gente vai conseguir amanhã, né? Sim, sim. O ser humano é muito imediatista, né? Isso é fato. E me Por isso que fala essas uma coisa, promessas de dinheiro rápido, muita gente acaba... a gente cai. Muita gente cai, porque é isso, né? Todo mundo quer a coisa imediata. Você já está usando esse novo recurso da Amazon do Brand Referral? Eu Pagando nunca comissão para usei. você trazer de fora? Trazer link de Não, Brasil? eu nunca usei. Inclusive, eu já indiquei para um cliente que está fazendo o Google Ads, né? Para utilizar. Só que sabe qual é o dilema, Luiz? Sempre é o dilema. Trago mais tráfego externo para a Amazon, mesmo pensando nesse benefício, ou continuo levando. Estou falando muito da minha realidade dos meus clientes que têm, por exemplo, um e-commerce próprio e tem a Amazon, né? O objetivo todo de ter o e-commerce próprio é você tirar um pouco a dependência da Amazon, porque a Amazon sempre é a maior parcela da venda. Sim. E é muito tentador você ter um programa como esse, em que a Amazon vira para você e fala, olha, te dou 10% de volta do teu referral fee se você trouxer tráfego externo. E a gente sabe que o tráfego externo também ajuda a ranquear. Sim. Isso é claro. O ponto é, o cara está fazendo todo esse esforço de Google Ads ou de Facebook Ads para levar para o e-commerce. Porque ele também precisa levar a gente, mesmo não convertendo tão bem como converte na Amazon, ele precisa ter esse dado, precisa ter controle desse cliente na mão no seu e-commerce. Então, quando eu jogo uma situação dessa, é sempre um debate que não é uma decisão fácil. Porque se a gente traz para a Amazon isso de volta para atender esse benefício do referral fee, no curto prazo é muito bom, porque financeiramente a gente está ganhando uma conversão mais barata. Sim. Mas será que no longo prazo isso realmente é bom? Eu vejo essa nova opção da Amazon como uma opção, porque assim, se você quer usar, no caso dos seus clientes principalmente, eles usam a Amazon para iniciar uma internacionalização, por exemplo, de produtos. Você, sim ou sim, você tem que ranquear o seu produto. Então eu vejo isso como uma ajuda da Amazon exatamente para a gente pagar o tráfego externo. Muitas vezes eu ainda não usei, eu vou usar agora nesse próximo lançamento que eu estou fazendo, mas eu seguramente eu acho que não vai pagar o que a gente vai gastar de tráfego externo, mas é uma ajuda para trazer mais tráfego, é óbvio. A Amazon não é estúpida, né? Claro. A empresa mais rica do mundo, ela quer mais gente dentro da plataforma. Sim. Mas ainda assim, você teria que fazer de todo jeito. Você vai gastar aquele valor para ranquear, porque o produto, se você quer usar a Amazon como essa ferramenta, você vai ter que ranquear, não vai ter outra opção. E você usa esse benefício para pagar parte do seu investimento, vamos dizer assim. Eu acho que super vale a pena. Até me surpreendeu quando a Amazon trouxe essa realidade agora. Sim. Então, mas é que tem a contrapartida, viu, Luiz? E isso dá um debate assim interessante. Porque você pode usar outras estratégias para ranquear também. Se o objetivo é só ranquear, o tráfego externo ele não é a única forma. Você pode usar outras formas de fazer esse ranking, né? Através de empresas que vão te dar esse tráfego para você ranquear, através do próprio PPC. Enfim, o tráfego externo ele não é a única forma. E o que acontece com o tráfego externo, por exemplo, se você conversa com gente que é expert em Google, ele fala, o Google também começa a entender que você está usando o ads dele para levar para a Amazon. E claramente os dois estão disputando o mesmo consumidor. Então, no longo prazo, pode te prejudicar em tudo que você faz relacionado ao Google para o teu e-commerce. Na verdade, você tem que colocar tudo isso na ponta do lápis. Tudo isso na balança, Tudo custa. Para você ranquear o seu produto, tudo custa. Se você for usar empresas terceirizadas, se você for usar, por exemplo, para pegar review, empresas que fazem o rebate, tudo vai custar. O que você tem que fazer é colocar na ponta do lápis e avaliar. Bom, eu vou usar Google, vou usar Facebook para levar tráfego para a Amazon, por que não usar o Brand Referral agora? Sim, eu não vou usar, eu vou usar empresas paralelas, por exemplo, ou vou usar um influencer, por exemplo. Tudo tem que ser avaliado. Sim, mas eu acho que assim,
é óbvio, é o que você falou, tem que pesar. Mas eu acho que veio bem para ajudar. Sim, Eu acho que a Amazon não dá ponto sem nó, como a gente fala. Assim como esse lançamento que ela trouxe do Insurance Accelerator também, mais ou menos como a situação de você registrar a marca com eles também estão fazendo isso para se proteger de alguma sim, forma. sim, Então, a Amazon ela não faz nada sem avaliar lá na frente o que vai acontecer. sim. Mas eu achei positivo essa nova Não, mudança. eu Achei também bem achei super válido. positivo. Eu acho que se você está fazendo o tráfego de alguma forma para a Amazon, nossa, tem mais é que usar, porque você está levando um tráfego mais barato. Sim. O ponto todo que a gente discute quando a gente vai falar de usar é essa coisa, acho que não é nem usar ou não usar o referral. É o quanto que o referral pode te estimular a usar o tráfego para a Amazon de Sim, um tráfego que você inicialmente estava fazendo para o teu e-commerce. Essa é a discussão, sim, entendeu? aí sim. Porque de repente pode ficar cômodo. A Fica Amazon está te dando. cômodo. Não vai sair Exato, cinco exato. por cento, mas vai sair ali pela conta mais ou menos uns 7%, aplicando os 10% de desconto no referral fee, em média, né? Porque vamos dizer que você pega o referral fee de 15. Mas, pô, ainda assim, dependendo de quanto você vende, as menos 7 ou 8% Uma é um valor economia. razoável. É. Então, Eu acho que então é bem isso, é o cômodo de falar assim, puxa, é o ganho no curto prazo, porque ele te é, ajuda no curto prazo, mas talvez, dependendo do modelo de negócio, tem que avaliar o quanto você usa para ele não atrapalhar o teu negócio no longo prazo. é. Então, Por isso que eu acho que cada vez mais, e eu falo muito isso, repito muito isso, a Amazon está fazendo com que a gente se profissionalize cada vez mais. Hoje não dá mais para você fazer um lançamento sem estratégia, não dá para você pensar em todos os passos do seu lançamento, exatamente por isso. Porque se você ranqueia o seu produto e você não tem o próximo passo, e agora? O que eu faço? Estou lá na primeira página, em segundo, terceiro, comecei a vender organicamente, e agora? Então você tem que ter um planejamento de longo prazo dentro da Amazon. E isso que eu tô gostando exatamente por isso, porque está tirando um monte de amador do mercado. Ou você se profissionaliza e aprende como funciona a ferramenta, ou vai ser difícil de você operacionalizar. Isso está sendo bacana. sim. E aí eu te pergunto, já que a gente estava falando de investimento, quanto que uma pessoa precisa de investimento para começar no wholesale? Para começar bem, começar estruturado? Eu diria que assim, se a gente está falando só de produto, se você já tem a empresa aberta, já tem as ferramentas e vai direcionar o seu capital para wholesale, a partir de US$ 500 ou 500 libras aqui na Europa, você começa a ter wholesales até interessantes com um pedido mínimo de US$ 500. Agora, é aquilo, não dá para você pensar em escalabilidade rápida com US$ 500, porque você vai vender os seus primeiros US$ 500, vai ficar sem estoque até a Amazon te pagar e você repõe estoque. Só que você não precisa se preocupar em perder ranking no wholesale, porque as outras pessoas estão vendendo. Então, eu diria que é mais fácil por isso. Agora, se você vai começar pensando numa estrutura de negócio um pouco mais forte, eu diria que pelo menos 2.000. 2.000 é um número que você vai ter cash flow para você recolocar pedido antes da Amazon te pagar. A maioria sabe que a Amazon paga a gente com 14 dias. Só que se você colocou o seu pedido, por exemplo, e começou a vender, eu costumo colocar estoque sempre para 30 dias. Você vendeu as 2 primeiras semanas de estoque, você vai receber daqui 14 dias. Só que você não pode esperar os 14 dias para repor, senão você já ficou sem estoque, vai te prejudicar a IPI. E hoje em dia, por isso que eu estou falando tanto de profissionalização. Há 6 meses atrás não existia a API, a gente não precisa ser, quer dizer, já existia, mas não era uma coisa que a gente precisava se preocupar da forma como se preocupa hoje. Então, 2.000 eu acho que é um número interessante. Você vai achar bons wholesalers que entregam com 1.000 e você tem capital de giro para repor esse produto para os próximos 15, 20 dias. E os parâmetros de avaliação, eles são parecidos do que os parâmetros de private label, ou seja, é giro, Não. competição? Então, depende, porque no wholesale você tem que avaliar, eu costumo dizer, para avaliar o portfólio. Se você vai trazer um produto novo para o seu negócio, as pessoas, principalmente as pessoas que vêm do arbitragem, né, as pessoas querem um produto que dê um grande volume de lucro num único produto vendido. No wholesale você tem reposição. Então eu costumo avaliar o wholesale como portfólio. Então eu vou trazer um produto a mais no meu negócio que, sei lá, vai me trazer de lucro 300, 500, $1.000, não importa.
eu tenho que avaliar se aquele produto, vamos dizer, eu tenho um produto que vende 1.000 unidades por mês, só que eu tenho lá 10 pessoas competindo comigo. Compartilhando o buy box. De repente tem 20 no listing, mas compartilhando o buy box eu vou dividir com 10 pessoas. Então eu sei que eu vou vender mais ou menos umas 100 unidades por mês. Vamos dizer que eu tenha $3 de lucro naquele produto, eu sei que é um produto que vai trazer para o meu portfólio $300 em lucratividade todos os meses. Agora, se eu estou avaliando um outro produto que de repente vende, sei lá, 100 unidades, e eu vou brigar com 5 pessoas para me dar $1 de lucro, de repente já é um produto que eu não traria para o meu portfólio. Então, a gente avalia um pouco diferente. Em vez de avaliar um único produto, como a gente faz principalmente no Private Label, a gente avalia um portfólio de produtos. Entendi. Muitas vezes você vai acabar negociando, às vezes acontece de um fornecedor te oferecer um determinado produto para você comprar que não te interessa, mas junto com ele, de repente, vem algum outro produto, alguma outra condição que é interessante. Então, mais uma vez, você tem que pesar portfólio. De repente, você vai vender um outro produto para ganhar praticamente nada, mas esse outro adicional que veio no negócio vai trazer para o seu portfólio um volume interessante de lucro. Então, as avaliações são bem diferentes. Inclusive, a avaliação para saber se vai colocar o produto na loja ou não é totalmente diferente do que é no Private Label. Entendi. Bacana. Vamos pegar algumas perguntas? Vamos. Vamos lá, pessoal, coloca aqui, eu não sei quem já colocou lá para cima, não dá para a gente trazer, porque tem um monte. Vai olhando aí, Patrícia, se você acha alguma. Aqui. Para lançar um Private Label, é ideal criar uma conta em nome exclusivo para não misturar com wholesale? O M. Santos está perguntando. Eu não acho que seja mandatório. Depende do seu objetivo, como a gente está falando de planejamento, né? Eu estou fazendo isso porque eu tô com o meu planejamento de longo prazo é construir um negócio para ser vendido. Então, nesse caso, eu diria que é mandatório. Caso contrário, não. Se o seu planejamento for ter o seu negócio todo por um longo período de tempo, sem o exit, né, como a Patrícia falou, né, sem ter a porta de saída, aí você não precisa. O que você acha, Patrícia? Não, eu também concordo. O que eu vejo é que para você não tem esse problema com a Amazon, porque ele é um modelo totalmente validado com as regras muito claras, né? O que eu vejo como problema é misturar, por exemplo, quem faz 100% arbitrage e aí quer lançar private label. Porque geralmente essa pessoa está sempre com a conta ali com algum risco. Com alguma IP, com alguma coisa, algum problema. E aí coloca em risco talvez um negócio que está indo super bem por conta de um negócio que não é o principal, ou não tem como objetivo ser o principal, né? Então eu diria sempre, se puder, melhor separar. Bem colocado. Vamos ver. Ver se eu vejo aqui alguma. Eu não sei se eu estou conseguindo ver todas. O Cláudio Ruiz está perguntando, desculpa, se ele pode usar a Amazon apenas como meio de pagamento do produto. A Amazon ela tem uma plataforma de pagamento, mas para você usar, por exemplo, dizer que você tenha o seu site de e-commerce, você pode usar a plataforma de pagamentos da Amazon. Mas você usar o Amazon.com, por exemplo, só para pagar o seu produto e você entregar por fora, não. O que você pode usar a Amazon é para fazer como seu fulfillment center, por exemplo. Você vende na sua plataforma, o produto está lá no FBA, e aí você faz com que a Amazon faça a entrega para o cliente, mesmo você não tendo vendido pela Amazon, que é um pouco diferente de pagamento. Então, você recebe por fora, recebe através do seu website de e-commerce e usa a Amazon só para fazer o fulfillment da ordem. Mas aí você tem que ter o produto listado na Amazon de qualquer forma. Precisa ter o listado e precisa ter ele no FBA. Para você usar isso. Você já usou essa plataforma de pagamento da Amazon em algum momento? Não, nunca usei. Eu também nunca usei. O Amazon Pay, né? Eu não sei se é bom, se não é, eu nunca usei. Eu também não sei. Nunca usei. Vou trazer uma pergunta para você, Patrícia. Como iniciar o Private Label? Posso comprar da China com a minha marca e como saber o primeiro passo? Já tenho a conta na Amazon. Difícil, né? Explicar É uma resposta difícil de dar assim, de uma forma tão
Mas o conceito todo do private label é você tentar achar produtos que já tenham demanda, porque a gente parte de uma demanda existente na Amazon. As pessoas já buscam e já compram por produtos similares. Então, o racional vai ser, opa, as pessoas já querem esse tipo de produto. Como que eu consigo criar um produto que seja melhor e colocar a minha marca? Esse é o conceito do private label. E aí, aonde você vai comprar, depende, não necessariamente precisa ser da China. É que na China, claro, a gente tem um pool de fornecedores muito maior, geralmente os preços são muito mais competitivos. E eu acho que a China tem uma grande vantagem em relação ao Brasil, por exemplo, que agora eu trabalho com muito fornecimento do Brasil. A China, ela te entrega o pacote completo, que é super difícil você achar fornecedor que faça isso no Brasil. Se você falar assim, olha, fornecedor lá da China, eu quero o meu produto com isso, mas adicionando aquilo outro, com uma caixa desse tamanho, com esse material, com a minha logomarca desse jeito, com a caixa dourada, a tampa azul, enfim. Eu quero do fazer jeito um bundle com qualquer um outra bundle coisa, com o cara qualquer acha outro onde fazer. produto. Se o cara não tiver, ele vai achar uma forma de ter, né? Então, eles te entregam do jeito que você quer. Então, você não tem trabalhos adicionais. Eu tenho produtos hoje que vêm do Brasil que a gente tem que fazer a montagem aqui, porque o fornecedor do Brasil não entrega o produto pronto. Ele te entrega partes para você montar. Então, tem essa vantagem. Mas, Patrícia, tem uma situação agora, já nem é tão nova, né? Desde o início da pandemia, que mais uma vez é mais um forte motivo para você operar nas duas modalidades, wholesale e private label, que é o problema de shipping na China, que nós estamos tendo aí já tem um ano isso já, né? E agora, ultimamente, nos últimos meses aí, piorou ainda mais, o custo aumentou pra caramba. Então, se você mais uma vez... E eu lembro lá atrás, quando começou a pandemia, eu tive problema de reposição da China, porque simplesmente fecharam os portos e agora, semana passada, não sei se você viu, que fechou o terceiro maior porto do mundo lá na China, né? Por conta do coronavírus. Eles fecharam o porto porque não tinha gente para trabalhar. Um monte de gente infectada, tiveram que fechar o porto. Então, mais uma vez, se você só tem esse modelo de negócio só trazendo da China, vai te prejudicar se você estiver bem no momento de reposição desse. De repente, você vai ter que fazer uma reposição que você não estava considerando um frete mais caro, que o frete super aumentou nesses últimos 360 dias, nesses últimos 12 meses. Então, tudo isso compensa se você tem um outro modelo de negócio operando, ou pelo menos que você tenha, de repente, importação também da Índia, ou do próprio Brasil, ou de qualquer outro lugar também para poder balancear, né? Sim, sim. Sem dúvida. Mas você sabe que esse problema de shipping no Brasil também, as cargas todas são atrasadas, todas são mais caras. A verdade é que eu acho que da China o impacto é maior até pelo volume, mas tiveram um problema global de logística, né? Sim, não tem, a demanda é muito maior do que a capacidade para entregar. E aí os caras estão enfiando a faca também, porque você tem que pagar um preço premium para ter a viabilidade do seu produto. A verdade é que quando você vai planejar qualquer coisa da China, tudo tem que ser mais planejado. Há 2 meses atrás teve o problema lá no Canal da Mancha, que o navio atravessou e travou milhares de navios, centenas de navios lá também. Então, tudo tem que ser mais planejado. E é por isso que, mais uma vez, é tão importante você ter outra fonte entrando capital todo mês, porque se parar um shipping desse para você do dia para a noite, você não pode simplesmente só o negócio parar, né? Sim. Gente, não é que o Luiz está me convencendo a fazer wholesale? Eu vou comprar seu curso e começar a fazer wholesale, Luiz. Eu não sei que horas que eu vou fazer o wholesale, mas eu vou fazer. Você sabe que eu defendo muito prioridade, né? Se você está fazendo 1000 coisas ao mesmo tempo, você não consegue dar prioridade. É difícil. Mas eu acho que quem está inserido no universo da Amazon também, essa é a vantagem, né? Por isso que eu acho muito legal quando a pessoa ela já começa, mesmo que comece pelo arbitrage, ou mesmo quem começou por dropshipping, não importa. Quem já está habituado com o universo Amazon já está um passo na frente. Sim. Porque depois qualquer modelo que você resolva absorver depois, ou diversificar, fazer modelo junto, o universo ele já é mais familiar, né? Você já navega nas nomenclaturas e na plataforma de uma forma diferente. Isso já é uma grande vantagem. Eu diria que a maior dificuldade que as pessoas têm de iniciar no wholesale, a mesma dificuldade que eu tive lá atrás, acho que
todo mundo tem quando começa, é você achar o produto correto e principalmente o fornecedor correto. Então, no início, o wholesale ele demanda muito tempo investido, mas muito tempo mesmo, de você pesquisar produto, pesquisar fornecedor, até você encontrar a opção correta. Uma vez que você encontrou, hoje o meu negócio de wholesale, ele ainda representa um volume maior do que o private label, mas ele me toma muito pouco tempo, porque eu particularmente eu uso o Prep Center, eu não faço a preparação eu mesmo. Então, o meu trabalho é simplesmente entrar em contato com os distribuidores e fazer reposição. Eu tenho o VA que está sempre avaliando planilhas novas. Então, o tempo que me envolve isso, hoje é muito pouco. E aí eu teria como, de repente, disponibilizar tempo para investir no private label, ou até no próprio curso que eu acabei trazendo. Então, agora, para quem quer entrar no wholesale, ou mesmo no private label, que também não é diferente, as pessoas costumam chamar, isso me incomoda muito, de passive income. Na Amazon, acho que nada é passivo. Você não tem absolutamente nada passivo. Você vai fazer o primeiro esforço de analisar e comprar o produto, mas você vai ter que estar constantemente fazendo avaliações dentro do seu produto na Amazon, novas keywords, PPC, o tempo todo você tem que estar fazendo alguma coisa. Então, não tem nada de passivo nisso. Sim. Mas eu diria que, com o tempo, você consegue se organizar melhor para fazer as duas estratégias, as duas modalidades. Sim, sim. Não, e eu acho que você tocou num ponto importante, que eu acho que eu estava respondendo a questão do como iniciar, eu não esqueci o nome de quem fez essa pergunta, eu estava falando da demanda, né? E uma das formas que eu vejo também muita negligência na hora de avaliar a demanda, porque no fim tudo é um balanço, tem demanda e não tem muita competição, o que eu entrego melhor, né? Se a gente pudesse resumir de uma forma bem simplificada, no fim é isso, um bom produto, né? As pessoas procuram, elas querem aquilo, a competição ainda não está tão forte a ponto do mercado estar saturado e eu tenho uma possibilidade de entregar algo melhor que me faça dinheiro, né? Que eu tenha lucro. Resumindo, eu diria que um bom private label é isso. E aí, na hora que você vai avaliar o mercado, que eu acho que essa é uma etapa extremamente importante, que às vezes as pessoas querem passar meio correndo porque dá trabalho, é avaliar tanto o mercado em termos de números, então quanto que esses produtos fazem, quanto que eles conseguem faturar, quem são os principais competidores, mas principalmente quais são as palavras-chave que estão levando venda para esses produtos. Porque essas palavras-chave, elas dizem muito sobre a intenção de compra. E a intenção de compra faz com que você melhore muito o seu produto na entrega. Sim. Então, eu vou te dar um exemplo. Quando eu vou fazer uma avaliação de keywords, eu desço lá, faço um filtro, né, das principais palavras-chave. Então, a gente chega lá que existem 5.000 formas das pessoas buscarem por aquele produto. Você vai fazendo o filtro. Não, eu só quero palavras-chave que tenham no mínimo 200 buscas por mês, que estejam ranqueando organicamente os principais produtos e chega numa lista, numa lista master lá de 500 palavras-chave para você começar a brincar com aquelas palavras. Se você começar a criar padrão de análise daquelas palavras, você chega em informações muito ricas. Então, por exemplo, se eu pego de todas as palavras-chave, eu vou lançar uma coleira de cachorro, né? Que eu sempre dou esse exemplo. Dog collar. E aí você começa, bom, agora eu vou ver de todas as buscas que tem dog collar small, dog collar large, e eu começo a somar. Então eu quero ver quantas pessoas buscam por coleiras grandes. Então eu filtro lá na planilha e vejo que dog collar, tudo que tiver large relacionado a dog collar, soma 10.000 buscas. Tem, sei lá, um grupo de 50 palavras-chave que somam 10.000 buscas. De todas as palavras-chave de pessoas que buscam dog collar small, tem muito mais palavras-chave, mas soma 5.000 buscas. E eu vou criando esses padrões, e aí você cria um gráfico de pizza falando, pô, 50% das pessoas que buscam por dog collar grande. Você já entende que a maior parte dos consumidores tem cachorros grandes. Sim. De, sei lá, 20% buscam por coleiras de tecido. 10% buscam por... E aí você vai criando padrões nessas buscas, por analisar a intenção por trás dessa busca, você monta o perfil do teu consumidor. Eu sei que a maioria é coleira grande, que gosta de coleiras de tecido, que não molham, que são resistentes à água e bababá. E aí você fala assim, bom,
eu entendi a intenção por trás da busca Dog Collar. Você usa também o Hillian Tam, né? Eu uso o Hillian Tam. Eu não sei se você está percebendo isso, mas as últimas 2 semanas eu tenho usado muito mais o Jungle Scout, porque o Hillian Tam está com um monte de glitch aí no sistema deles. E eu fiquei super insegura nessas últimas 2 semanas com eles. Se você faz a extração lá no X-Ray, ele vem tudo bagunçado. E aí eu comecei a confrontar alguns números, porque a gente sabe a venda do produto real, né? Porque eu tenho a venda dos clientes. Quando você confronta com o Hillian Tam, estava dando uma diferença muito grande. Então, sim, eu sou super fã do Hillian Tam, mas as últimas 2 semanas eles estão passando por umas atualizações lá e eu tenho usado o Jungle Scout. Isso é exatamente um dos motivos que eu defendo tanto o Hillian Tam. Porque só quem tem private label que consegue saber exatamente quanto o produto vende. Se você faz wholesale, arbitragem, qualquer outra modalidade, você não consegue saber. Você vai pela estimativa, porque a menos que você esteja sozinho no listing, é diferente. Mas no private label, como você é o único no listing, você sabe exatamente. E o Hillian Tam, ele normalmente é o que chega mais próximo da realidade. Hoje eu estou testando. Você já testou o ZUF? Não? Eu estou testando ele. É bem bacana. É? É bem bacana. Não. Ah, depois me fala, quero testar. Eu gosto sempre de ter outras opções. Eu sou muito defensora de ter poucas ferramentas, porque eu acho que essas ferramentas elas são constantemente atualizadas, têm novas funcionalidades, e se a gente fica migrando para muitas, você acaba não utilizando bem nenhuma, né? Mas eu sempre gosto de ter mais do que uma opção. Eu fiquei muito tempo só com o Hillian Tam, e depois que deu esse problema no Hillian Tam, eu fiquei mais aberta a usar também. Sempre tem uma opção para confrontar os dados. Eu usei o Jungle Scout no início. Você deve lembrar daquela época que você pagava uma vez e tinha ele lifetime, né? E eu sou dessa época. Então eu tenho o Jungle Scout lifetime por isso. Mas desde que o Hillian Tam começou a vir com tantas opções, eu mudei para o Hillian Tam e eu quase não olho mais o Jungle Scout. E agora eu comecei, tem 2 semanas que eu comecei a testar o ZUF, exatamente nessa nova oportunidade de private label que eu estou lançando. Eu falei, deixa eu testar uma opção nova para isso. O ZUF ele é interessante porque ele é do pessoal lá do Amazing Seller Machine, né? E eles têm uns critérios mais fechados. Então, para quem está começando agora, que não tem muita ideia de o que faz um bom produto ou não, eles têm alguns painéis ali que mostram esse é uma boa opção, esse não é, e realmente atende bem próximo daquilo que a gente realmente procura. Mas como se fossem uns filtros já prontos? Mais ou menos. Você entra na Amazon e vai fazendo as buscas pelas categorias, por exemplo, para você procurar algum novo produto. E aí, quando você lança o ZUF, ele tem lá três botõezinhos, vamos dizer assim. Se o produto está dentro dos critérios deles, para quem não tem nenhuma experiência e pouco capital, por exemplo, ele acende aquela luzinha e fala, isso aqui é uma boa oportunidade para você. Mais ou menos como aquele score do Hillian Tam e do Jungle Scout, por exemplo, só que com um critério um pouco mais fechado. Então, para quem é iniciante, ajuda bacana. Mas ele tem algumas outras funcionalidades que o Hillian Tam, por exemplo, não tem. A gente sempre fazia isso, eu pelo menos fazia essas contas meio que na mão, né, em planilhas de Excel, para saber quantos, até os 16, né, que a gente considera que são os melhores ranqueados para você começar a ter boa venda orgânica, quanto que essas pessoas estão vendendo perto das vendas da primeira página, por exemplo. O ZUF te dá isso na cara, assim, o Hillian Tam e o Jungle Scout não dão. Sim. Então, ajuda bastante algumas funções ali para você economizar tempo. Ah, legal, bom saber, vou testar. De repente, para complementar é bom, né? Nossa, é engraçado que o meu, ele tá congelado aqui, por exemplo, não tá atualizando no meu as perguntas, ele tá as primeiras interações que começou a live e eu não tô vendo mais nada. Não sei o que aconteceu aqui com o meu. Vê se você não consegue passar para baixo aqui, ó. Não consigo. Ele vai até assim, a quinta e aí acaba. E aí eu tô dando um refresh aqui, mas ele não tá vindo. Não sei o que aconteceu.
Ó, o Erlon está perguntando se o wholesale precisa ter empresa nos Estados Unidos para operar, comprar no atacado. Precisa ter. Onde você for operar, ou nos Estados Unidos ou aqui no Reino Unido, aonde for, você precisa ter a empresa local. Que você não vai até tem um ou outro wholesale que vende para pessoa física, mas você vai achar, vai ser muito difícil achar algum produto que realmente funciona. Vamos ver aqui. A Sara, que tipo de planejamento é recomendado para começar um negócio bem estruturado? Por exemplo, vocês estão criando um produto para ser lançado daqui a 2, 3 anos, para ser, na verdade, para ser lançado agora, né? Para ser vendido daqui a 2, 3 anos o negócio, né? Como vai vender a empresa daqui a 2, 3 anos. Então, Sara, na verdade, assim, eu diria que é difícil a gente resumir, né, Patrícia? Se eu não conseguir, você me ajuda. Mas assim, hoje, por exemplo, eu ainda não defini pelos produtos. Como é que eu estruturei o meu planejamento? Eu defini 3 categorias que eu gostaria de colocar um novo produto. Dentro dessas categorias, eu comecei a buscar um primeiro produto para colocar dentro dessa empresa, dentro desse negócio. Uma vez que eu encontrar esse primeiro produto, eu já tenho uns 4, 5 na agulha aqui que eu tenho que decidir por eles. Eu não vou avançar nesse primeiro produto enquanto eu não tenha pelo menos 2 produtos adicionais, o meu segundo e o meu terceiro produto. Exatamente porque se eu estou pensando em vender o negócio, eu não estou pensando em vender um negócio de um produto. Eu quero vender um negócio com múltiplos produtos. Então, quando eu definir por um primeiro produto, eu tenho que já definir tudo isso que a Patrícia falou. Depois, Patrícia, até quero saber de você se você ainda usa ou começou a usar essa estratégia de você fazer listing, simular um listing para poder avaliar exatamente palavras-chave, quanto de busca exata, né? Porque, mais uma vez, William Tema, qualquer outro software é estimativa, né? Então, avalio tudo isso, desde produtos que eu vou colocar na linha no decorrer da vida útil dessa empresa até que ela seja negociada e vendida, quanto que eu vou investir em PPC, custo de PPC, quais são as palavras-chave que eu vou colocar, quanto de capital eu vou ter que ter nesse negócio para colocar o primeiro pedido, começar a vender, recolocar antes de sair de estoque. Então, o planejamento vai desde portfólio de produtos, passando por palavras-chave, passando por capital de giro, sei lá, não sei se eu esqueci de alguma coisa. Me ajuda a complementar. Não, eu acho que é isso. Eu acho que o planejamento financeiro, ele é fundamental, né? E ele tem que estar alinhado com o planejamento de portfólio. A minha busca, ela foi bem... A definição de portfólio ela foi muito, muito parecida com a sua. O que eu fiz, eu primeiro defini um produto. Então, eu fiz exatamente o critério que a gente faz. Deixa eu avaliar onde existe oportunidade que tem demanda versus uma competição não tão agressiva. Eu não estava atrás de mercados de baixíssima competição, estava atrás de mercados com média competição. O que você mas que eu está procurando? Curiosidade minha agora. Qual que é o seu critério hoje de competição? Para essa condição que você está fazendo de lançamento para esse período para vender a empresa? Olha, em primeiro lugar, eu não considero mais uma competição igual a gente fazia no passado de tem que ser até 100 reviews. Porque mudou. Quando a Amazon liberou a possibilidade do consumidor lançar a estrelinha de rating sem o comentário, todos os reviews na Amazon elevaram. Então, não dá mais para a gente usar o critério que a gente usava um ano atrás, porque a realidade de quantidade de reviews na Amazon já é diferente. Então, eu considero hoje o mercado de baixa competição, se ele tiver uma média de 200, 300 reviews, eu ainda acho que é uma baixa competição. Mas eu avalio 3 pontos para avaliar a competição. Eu avalio quantidade de reviews, média. Então, vamos dizer, baixa competição. Se tiver ali até 300, ainda consideraria baixa competição. Avalio o quão concentrada a venda está. Então, eu crio um score de competição. Se a venda, então, se você pega lá de todos os produtos da primeira página, se a venda toda estiver concentrada em 2, 3 produtos, é muito mais difícil
Porque você sabe, ou esses produtos são muito fortes como marca como um todo, provavelmente já existe muita busca de marca por esses produtos, e provavelmente eles já estão fora da Amazon muito fortes também. E às Então, vezes acontece de ser vários produtos, mas de 2, 3 marcas, né? Ter tipo 10 produtos, mas 2, 3 marcas em estão 10 produtos. dominando. É. Então, aí isso já eleva o score de competitividade. E o terceiro score de competitividade que eu considero é o quanto que a Amazon está presente. Porque geralmente, na verdade, tem um quarto. O quanto a Amazon está presente, porque geralmente a Amazon está muito presente, ou porque ela está com a marca dela, ou porque ela já vende, essas marcas estão vendendo via Amazon. Sim. E aí, geralmente, são marcas que já faturam muito, né? Que já são muito pesadas para a Amazon comprar e vender. E um quarto é o quanto existe de busca pela marca. Então, por exemplo, eu tenho um mercado que eu acabei de fechar uma análise de mercado para uma empresa que 50% das buscas, de uma forma geral, desse mercado vem de marcas. Difícil quebrar isso. Difícil quebrar, né? Porque você fala assim, o cara vai ter que entrar para competir, para ranquear, já pensando que metade das buscas esquece. Porque quem busca por marca é a marca. E pensando numa coisa, e por isso que é importante conhecer a Amazon e as políticas da Amazon, sabendo que você não pode usar a marca dessa que está aparecendo nas buscas para ranquear o seu produto. Você não pode colocar o nome da marca no back-end ou em qualquer outro lugar. Então, Exato. Que eu não acho que nem é vantagem, sabe, Luiz? Porque tem muito cliente meu que me questiona isso. Poxa, por que você não coloca o nome das marcas no back-end? Eu falo, primeiro que não pode. E segundo, que assim, qual é a relevância disso? Você tem tanta marca para você ranquear, tanta busca para você ranquear como prioridade. Quem busca pela marca X, a chance do cara converter para a marca X é muito alta. Mas eu acho que a ideia disso, eu até entendo essa ideia. Eu não uso, primeiro porque a Amazon não permite. Eu costumo tentar seguir 100% dos termos de serviço da Amazon. É óbvio que talvez 100% a gente não consegue, mas eu procuro seguir o máximo que eu posso. Mas eu entendo isso da seguinte forma. Vamos dizer, sei lá, Bombril, que a gente conhece tanto. As pessoas vão na Amazon, por exemplo, para procurar palha de aço e procura por Bombril. Se a pessoa sempre procurar por Bombril, Bombril, Bombril e nunca aparecer outras opções, eles nunca vão saber que tem outras opções. É claro que eu dei um exemplo aqui totalmente fora da realidade, mas se vamos dizer que você tem lá, tinha uma outra no Brasil na época, eu não lembro quem que era a concorrente, mas tinha uma outra marca concorrente. Vamos dizer que essa outra marca concorrente coloque no back-end Bombril, aí você vai lá na Amazon, pesquisou Bombril, aparece essa outra opção. Então o cliente começa a ter, aquilo que a gente fala de, eu esqueci o nome que a gente dá nisso em marketing, para você começar a mostrar a sua marca, mesmo sem vender, só para mostrar a posição. E mas aí você faz isso através do anúncio, né? Faz. Você não precisa fazer isso, aí você vai testando para quais marcas você de repente tem que se expor mais nos anúncios. Porque se você converter por aquela busca, a Amazon vai te indexar. Ela vai começar a te mostrar por aquela busca de marca também. Se você fizer no automático, né? Que tende a ser mais caro. Não necessariamente. Você pode fazer a busca. Então, vamos supor que a busca por Bombril, blá, 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 né? Vamos supor que o cara só busca por Bombril. Eu vou fazer um target de anúncio pela busca Bombril. E, ao mesmo tempo, o cara que clicar no Bombril, eu vou mostrar o meu produto. Então, eu vou fazer os dois tipos de anúncios. A partir do momento que você começar a converter, seja pela busca Bombril ou pela página do Bombril, com o tempo, se você converter bem organicamente, a Amazon também vai te buscar, porque o Bombril não vai conseguir ocupar a página inteira. Eu entendi, né? O que você está dizendo, mas você concorda que vai ser um PPC super caro? Ah, sim, sem dúvida, ele é mais caro. Se a busca está pela marca frequente, como você falou lá, 50%, a chance de você converter um PPC pela marca é super baixa. Provavelmente você vai gerar impressão, você vai gerar clique, mas não vai gerar conversão. E de repente pode ser um tiro no pé, porque aí você não vai gerar conversão, seu sell-through vai ser ruim, e com isso ela vai deixar de ranquear você numa possível orgânica, né? Uma possível palavra-chave orgânica. É super estratégico, por isso que é tão importante fazer a avaliação do início ao fim antes de sair. Não é simplesmente lá, comprou na China, colocou sua marca, lançou e está feito, né? Tem muito detalhe
para se avaliar. Sim, sim. Não, eu concordo 100%. São tantos pontos e depende tanto do teu objetivo, né? É, Porque a gente sabe que a nossa avaliação para construir uma marca para vender é uma avaliação já completamente diferente do que se totalmente. você quisesse ir atrás de lucro mais rápido para você viver desse private label. São avaliações totalmente diferentes, né? Eu hoje estou nessas buscas que eu estou fazendo, meu critério é um pouco mais abrangente, eu diria. Eu estou avaliando até 500 reviews. Até 500 reviews eu estou disposto a bancar o ranqueamento, que vai ser um pouco mais difícil, obviamente. Claro que dentro de outros critérios também, mas até 500 reviews eu acho que... Eu diria que até 1000 reviews você ainda consegue competir razoavelmente bem. Vai ter que investir um pouco mais em PPC, talvez um pouco mais em tráfego externo, mas dá para ranquear. E eu acho que aí é que está, mais uma vez, a estratégia. Uma coisa que eu gosto de fazer já há muito tempo, em vez de pegar, por exemplo, vamos usar o exemplo que você deu do Acola. Em vez de usar a palavra-chave principal, se você usa o Hillian Tem, por exemplo, você vai ver lá que tem centenas de outras palavras-chave. Se você juntar ali 200, 300 buscas de cada uma, você chega, de repente, nas mesmas 10 mil buscas da palavra-chave principal. E normalmente sai mais barato você atacar essas palavras-chave adicionais do que você ir direto numa palavra-chave mais pesada, que custa mais caro. Então, isso eu acho que tem que estar muito dentro do seu planejamento lá no início. Se você entende um pouco disso, dá para você entrar num produto um pouco mais competitivo de uma forma um pouco mais tranquila, porque você sabe que você tem essas outras opções. E o Hillian Tem é muito bom nesse aspecto, porque ele dá aquele CPR, né? E aquele CPR a gente sabe que é mais ou menos o quanto que você vai ter que equivaler nas vendas para poder ranquear. Então, Sim. é avaliar. Não dá para dizer... Às vezes as pessoas me mandam mensagem: Luiz, se eu definir por esse private label, você acha que é uma boa? É impossível dizer sem fazer uma tonelada de avaliações, Sim. né? Sim. Não, mas você tocou num ponto super importante, que é essa questão da busca, porque geralmente as pessoas querem pensar no ranqueamento por buscas mais gerais, porque elas chamam a atenção pelo volume de buscas. É, Então, o exemplo do Dog Collar é um exemplo perfeito. Quem busca Dog Collar, quem entra lá na Amazon Dog Collar, não definiu ainda que tipo de Dog Collar que quer. Então, a pessoa, ela ainda está muito acima da intenção exatamente do que ela quer. Ela pode querer um dog collar de couro, um dog collar de tecido, um dog collar de choque, sem choque, ajustável, não ajustável. Então, pode parecer que é muito bom, porque dog collar tem lá 300 mil buscas, mas você que está entrando novo, sem review, qual é a chance de você competir com todas essas opções? É muito melhor você tentar ranquear. O teu produto é um dog collar ajustável de algodão. Tente primeiro para as pessoas que estão buscando esse tipo de coleira, porque você vai converter melhor, você vai ter um resultado mais efetivo. Num segundo estágio, quando você tiver já mais maduro, com mais reviews, aí você vai atrás das buscas maiores, que são mais gerais, exato. né? Você vai ter conversão melhor de PPC. Com isso, organicamente, você Você acaba vai sendo ranquear melhor. beneficiado. É. Sim. Por isso que é muito difícil a gente fazer avaliação. E para mim mesmo, por exemplo, agora que eu estou fazendo, estou nesse processo de lançamento de um novo produto, envolve tanto tempo empregado em avaliação de keyword, avaliação de tudo, que não dá para a gente responder, às vezes, em 2, 3 minutos de uma conversa, né? Você usa aquela estratégia de simular o listing, fazer um listing aleatório só para avaliar keywords, pagando PPC super alto para avaliar a impressão, para avaliar exatamente quantas buscas o produto tem antes de lançar o produto? Não, Você não usou essa não. estratégia? Eu faço assim uma busca muito, muito criteriosa de palavras-chave. Faço essa análise que eu comentei com você, uma análise mais qualitativa em cima de palavras-chave, pegando lá os 8 principais competidores. Faço primeiro essa análise para entender percentualmente o que tem para cada tipo de característica de busca. E depois desses competidores, eu faço uma avaliação de score para saber quantos por cento desse grupo de palavras-chave principais cada competidor tem bem ranqueado. Então, por exemplo, o competidor A
ranqueia até a posição 30 em 50% das palavras-chave. O competidor B faz isso em 70%, o competidor C faz em 20%. Uhum. Porque esses caras são os caras que mais vendem. Eles representam lá, geralmente, 60% a 70% das vendas onde você vai entrar. Sim. Se você fizer isso e você focar, você sabe aonde você tem chance de ganhar. Primeiro, porque você avaliou o perfil do consumidor pelas palavras-chave. Então, você sabe quais palavras-chave você tem uma chance de ganhar a batalha e sustentar. E segundo, você sabe quais competidores estão falhos, mesmo vendendo muito bem, você tem mais chance de pegar a venda deles. Sim. Com isso, eu não vejo necessidade de testar. Se você tem isso muito bem fundamentado, a estratégia ela vai, ela flui. Sabe o que eu vejo tão interessante no teste? Porque você não consegue saber o real custo do PPC antes de lançar, antes de você começar o PPC. E quando você simula o listing dessa forma, porque assim, não adianta, se você colocar lá na palavra-chave que você quer pagar, você sabe disso, que se você colocar lá $10 numa palavra-chave, não necessariamente você vai pagar $10, você pode acabar pagando $2. Sim. Então, quando você faz esse tipo de estratégia de simular o listing, você sabe, antes de definir pelo produto, exatamente quanto vai te custar um PPC para ranquear, por exemplo, em determinadas palavras-chave que você quiser. Obviamente, mais uma vez, isso envolve mais budget e mais tempo no lançamento, porque antes mesmo de você colocar o produto, você vai ter que simular um listing, comprar um produto similar e simular esse listing e ficar lá, de repente, 10 dias gastando no PPC para ter pagando por informação, vamos dizer. Então, assim, eu acho que é uma porta a mais que você fecha para evitar deixar vazar, sabe? Mas você usa um UPC, porque eu estou pensando em duas coisas aqui, Luiz. Uma é que assim, o mercado é dinâmico, não necessariamente o que você testou vai ser o que você vai pagar, porque os lances, eles também vão sendo modelados conforme Sim. a dinâmica do mercado. Mas eu acho que muda pouco. Dentro daquilo que é estimado pelas ferramentas, muda muito pouco quando você faz esse teste. E você usa o mesmo UPC para testar o mesmo que você vai... tá. Não, porque senão você perde o honeymoon period. Eu ia falar, você perde todo o período de honeymoon, entendi. Você cria um UPC só para isso. Só para isso. Entendi. Na verdade, eu pago aquele GS1 que dá, acho que 100, se eu não me engano, 100 UPCs. Então, eu tenho o UPC lá sobrando e aí que você usa. Eu faço isso, testo, depois descarto o UPC. Entendi. De repente, para uma projeção mais assertiva de budget para PPC, pode ser uma boa. Sim. Eu nunca fiz. Eu acho que vale a pena. Para você tanto definir... eu acho que errar se o produto está sendo bem buscado ou não, as ferramentas acho que erram muito pouco nesse aspecto. Ela vai errar no volume exato, né? De repente está sendo buscado lá 11 mil exatamente e a ferramenta estima 10, por exemplo, ou 12, sei lá. Mas está mais próximo da realidade. Agora, o custo de PPC é muito difícil você estimar antes. Você estima mais ou menos de acordo com a competitividade das palavras-chave e tal. Mas o valor exato ou mais próximo da realidade é muito difícil de você achar até que você comece o PPC, né? Sim, sim. A gente faz muito projeção em cima do percentual das vendas para ter mais ou menos uma ideia do quanto em cima da tua venda você vai investir. Então, você sabe que você vai investir lá nos primeiros 3 meses, geralmente de 30% a 40%. Depois, conforme você vai ganhando espaço orgânico, venda orgânica, esse percentual vai reduzindo até ficar num saudável, que a gente sabe que é no máximo 10% sobre o teu faturamento, né? E é uma coisa Mas é isso, que as pessoas têm que contar. É. E é uma coisa que tem que contar eternamente, né? Não adianta você pensar, eu vou gastar PPC para ranquear e um abraço. Sim. PPC o resto da vida. Sim. Não tem como, né? Hoje em dia, está na Amazon sem PPC, porque mesmo que você estiver hoje numa situação confortável, que você está lá organicamente nas principais buscas, a gente tem que lembrar que o mercado é dinâmico. Daqui a pouco vem alguém com um monte de dinheiro em PPC e te derruba. Exato. Então, tenha a tua posição e defenda ela com unhas e dentes, porque é muito fácil perder. Na Amazon, eu diria que nada é confortável. Sim. Você pode parecer confortável e aí é que te puxa um tapete. Sim. Esse assunto é muito bacana. A gente já está aqui quase 1h30, nem vê passar, né?
Nossa, e tem muita dúvida, né? E o que eu acho legal, Luiz, é que tem muitas possibilidades, muitas formas diferentes de você fazer, É, né? Então, não existe uma fórmula, né? Existe um racional por trás. O que é o private label? O que eu preciso de fundamentos para ter sucesso? E aí existem milhares de maneiras de você executar isso. e é Então, por isso que é verdade. importante entender muito bem, porque a gente de repente está passando algumas estratégias, o cara que entendeu bem a forma como faz para ver, ele pode ter outros insights de Exato. outras formas de fazer, E você né? sabe que isso que você está falando vai de encontro a uma coisa que eu sempre falo para as pessoas. Evita você ficar pegando 3, 4 pessoas que estão falando sobre um determinado assunto e tentar seguir o que essas pessoas estão falando, que vai dar ruim. Se Sim. concentra numa pessoa que você se habitua melhor, que vai mais de encontro com o que você está procurando e segue aquilo. Você tem mais chances de acertar do que você pegar 3, 4 pessoas e tentar colocar um pouquinho de cada uma, vai dar ruim. Sim, sim. Porque no fim tem que ter uma consistência, né? Ele tem que ter um racional que faça sentido. Isso que é o mais importante. Está fazendo sentido aquilo? Está dentro da proposta do racional do que é bom para esse negócio? Então vai em frente e mede, né? Porque o bom da Amazon é isso, você consegue medir o tempo todo o que está dando certo, o que está dando errado, e consertar, e constantemente entrar nesse teste, muda aqui, coloca o budget para outro tipo de palavras-chave no PPC, muda a imagem, vê o que converte melhor, enfim, você faz esse teste constante para corrigir. Por falar, que isso, mais uma vez, por isso que é importante no Private Label, eu não sei o que você acha, mas eu sempre costumo dizer no Private Label, se você não tiver pelo menos 5.000, não arrisca, porque exatamente por isso, porque te custa testar e aprender o que vai funcionar. De repente você analisou tudo isso que você falou que você analisa, na hora que coloca para performar, não acontece exatamente aquilo, você precisa corrigir. E se Sim. você não tiver budget, você não consegue corrigir. Não, Você usa... exato. Eu não sei como que as pessoas fazem quando elas falam que começam um private label com 2, 3 mil. Eu acho que, de repente, quem fala desse tipo de investimento está considerando aquele primeiro lote e acabou. Eu acho só produto. É o Só produto. produto, o custo do produto do primeiro lote. É. Mas aí o resto? Né? E o resto? E as fotos, e o design, e o registro de marca, e o segundo lote, e todas as coisas que podem acontecer no meio do caminho de custos adicionais que você não estava prevendo. Então, Exato. você precisa ter um montante maior, mesmo que o teu primeiro lote custe $1.000. Não dá para você começar com $1.000. Você tem que começar com mais. Tem que começar. Você tem que ter pelo menos a reserva para você corrigir alguma coisa. De repente, já aconteceu comigo de eu pagar o fotógrafo para tirar a foto do produto. Na hora que eu colocar na Amazon, o produto não estava performando. Eu tive que pagar fotógrafo de novo para refazer fotos. Então, é um custo adicional que você tem que considerar. De repente, deixar ali reservado, porque se precisar, você pode ter que fazer mão daquilo, né? Sim, sim. A Mari está até perguntando como definir os primeiros produtos no Private Label. Na verdade, não é no Private Label. Depois ela colocou embaixo no Wholesale, né? Como definir os primeiros produtos para Wholesale. Depois ela complementou embaixo. Mari, na verdade, no Wholesale, você tem que avaliar mais ou menos a mesma coisa, demanda e competitividade. Não adianta, você de repente pegar um produto lá que vende 1.000 unidades por mês, mas tem lá 30 vendedores competindo pelo buy box. E nos Estados Unidos, principalmente, isso acontece com uma certa frequência. Então, você acha, de repente, que vai vender super bem e não vai. Então, na verdade, para você definir, você tem que ter o fornecedor com preços competitivos, né? Tem que ter lucratividade, obviamente, e tem que ter demanda. Não adianta você entrar, de repente, num produto que não tenha competitividade, mas também a demanda seja super baixa, você não vai conseguir ganhar dinheiro. Então, tem que ser um balanço das duas coisas. Competitividade, para você também vender o seu produto, e lucratividade. Isso vai envolver muito em você cair no fornecedor correto, perguntar para a marca quem é o fornecedor. O O Eduardo que até é uma colocou margem aqui. saudável no wholesale, Luiz? O que você Então, considera um mínimo aceitável? depende do que a gente está falando. Algumas pessoas falam por aí que a margem de wholesale é 20, 22%. Se você está falando margem de produto diretamente,
custo de produto, ok. Eu falo que no wholesale a gente tem que operar na faixa de 15% a 18%, mas considerando margem final, já tirando salário, tirando impostos, tirando tudo. É mais ou menos o que a gente chega. No private label eu tenho conseguido um pouco mais do que isso, por volta de 20, 22. Final mais uma vez. Mas se a gente for falar só de margem de produto, por volta de uns 24, talvez. Não sei você, mas no private label, por exemplo, eu não entro em nada com menos de 25. 25, 28. Não, não vale a pena. Porque aí não vale o esforço, né? Não vale o esforço. Além de não valer o esforço, pode ser que você não tenha capital para bancar PPC e tudo mais, né? Você tem que ter margem para isso. Sim. E sempre mirando como você consegue melhorar, inclusive, essa margem, né? De repente você começa com uma margem boa, mas você vai pegando também mais conhecimento sobre o mercado, consegue negociar depois futuramente com outros fornecedores que você não tinha visto no primeiro momento. Sim. Então, o private label também é isso. Você está mirando sempre o que eu faço para melhorar essa lucratividade, porque a lucratividade que você começa nunca vai ser a lucratividade que você tem de potencial, né? Mais uma vez, não tem nada de passivo. Nada de passivo, gente. Eu não sei de onde que o pessoal tira trabalhar 2 horas por dia ou fazer... Enquanto a gente dorme, o dinheiro está acontecendo, de verdade. Isso é a única parte que é verdade, né? Isso é verdade. É a única parte verdadeira disso tudo. Agora, de passivo, realmente não tem nada. Investe $2.000, vai para a praia e vai ficar rico, vai ficar né? rico. O que acha sobre entrar disputando o buy box com um produto de marca para aproveitar a venda que já tem naquele anúncio? É o que a gente faz no wholesale, na verdade, Gabriel. É o que a gente faz no wholesale. A gente procura produtos de marca já famosa, produto que já está tendo demanda, já está tendo boas vendas. Aí você vai no distribuidor daquele produto, vai comprar aquele produto e vai lançar ele na Amazon com o seu listing, né? Vai entrar naquele listing no seu nome. Vamos pegar essa dificuldade, Luiz, que falam de conseguir o cadastro e essas compras maiores com o distribuidor. É mito, é verdade? Você precisa realmente de um certo histórico? Como que é esse passo? Precisa de histórico, Patrícia. O que eu digo, assim, eu comparo muito, eu trabalhei na área de vendas minha vida inteira, e eu comparo muito esse trabalho de abrir contas com o trabalho de vendas. Quando eu comecei no wholesale, eu achava que eu fosse mandar o e-mail para o distribuidor e ia estar todo mundo querendo me vender. Afinal, eu quero comprar, né? Mas a realidade não é essa. Você precisa mostrar para aquela empresa ou convencer aquela empresa do outro lado por que é tão importante ela trabalhar com você. O que você vai agregar para ela para que ela abra essa conta com você. Uma coisa que lá atrás eu não entendia, por que as contas são fechadas? Não é só você ir lá, mandar seus documentos, abrir, está começando a comprar, você está pagando, nada... Por que meu dinheiro vale menos do que o do outro, né? Eu pensava. Hoje eu entendo um pouco mais do porquê que eles estruturam dessa forma, do cuidado que eles têm que ter com quem vai vender o produto, principalmente por conta de posicionamento de cada marca. De repente a marca se posicionou numa determinada faixa de preço, ela não quer que todo mundo comece a vender aquele produto dela $5, $10 mais barato. Então isso tudo faz com que dificulte um pouco abrir. Então o que você tem que fazer é se mostrar para aquele distribuidor ou para aquela marca o porquê que é tão importante ele trabalhar contigo. Por isso que é um pouco difícil. E aqui tá a Gabi e o Rafael, inclusive, que acabaram se juntando, eles estão lá no meu curso, e eles conseguiram, inclusive, começaram há 6 meses atrás, Patrícia, e conseguiram já negociar uma exclusividade com uma marca, o que é super difícil. Então, como que eles conseguiram fazer isso? Mostrando para aquela marca o porquê que seria tão bacana aquela marca trabalhar com eles. Que legal. Vamos pegar só mais umas duas, senão a gente fica aqui até amanhã falando. Do 5K de PL, onde e quanto de dinheiro tem que ser investido em cada item? Quanto de dinheiro de produto, quanto de PPC? Nossa, difícil de dizer, hein? Depende do produto, né? Vai depender de... Nossa, acho que dos investimentos iniciais, eu diria, você vai investir uns $500, $600 para abrir tua empresa, começa daí, né? Se você de cara for registrar tua marca, mais uns $600.
Tem gente que começa sem registrar a marca, tem gente que já quer registrar de cara. Aí já diríamos mais $600. De produto, entre $1.000 e $2.000. Vai depender do produto e da quantidade que você vai comprar. Mas eu diria que geralmente fica nesse range, né? Vai de 1.000 a 3.000 para a gente ter um range um pouco mais assertivo. Por isso que eu falo que é tão difícil, Patrícia. Eu estou avaliando um produto aqui que é fantástico, mas eu preciso de um investimento só em produto inicial de $8.000. Então, assim... Porque é um produto mais caro, né? Um produto que eu vou vender por 99, 94. Então, eu acho que esses, que igual foi o meu caso do slime, que ele era um pouco mais caro, eu acho que eles vão mais para o extremo. Se a gente fosse pegar na faixa onde estão a maioria dos produtos que geralmente as pessoas começam, eu acho que é seguro dizer que vai de $1.000 a $3.000 de produto, dependendo da quantidade. E aí, entre empresa e tipo de marca, mais uns 1.000 e pouco. Aí você vai investir em fotos, pegando toda essa parte de design, tudo, vamos colocar mais uns $500. Sim. Agora, o PPC, ele pode ser... Você vai diluir isso ao longo do mês, porque ele vai retirar do teu custo da Amazon. Então, a Amazon vai pegar o que você vendeu, vai retirar os teus FIIs, o custo de PPC, o que você investiu, e vai te transferir o resto. Então, tem gente que também seta o seu budget de PPC para não ficar pagando a mais. Então, ela fala assim, bom, eu sei que talvez eu teria que investir $1.000 em PPC, mas eu estou disposto a investir até 500. O que não está errado também. Você pode partir de um budget X de PPC que você quer investir para você ter uma previsão melhor, principalmente no começo, sabendo que talvez isso vai demorar um pouco mais para você chegar no teu resultado, mas é aquilo que você pode investir. E você coloca esse cap de budget e vai otimizando em cima desse cap, vai aumentando aos pouquinhos. Você também pode fazer isso. Né? Tem que avaliar quantos produtos você vai ter que bonificar ou pelo menos dar com algum desconto para poder ranquear também, que isso vai entrar, porque... Por isso que eu acho que assim é difícil a gente dizer exatamente quanto você vai gastar por situação, por cada parte do projeto, porque vai depender principalmente de quais keywords você vai atacar. Se você vai atacar uma determinada keyword, você tem que bonificar menos produtos. Se você vai atacar outra keyword, você vai ter que bonificar mais produto e daí vai. Sim. Eu diria que assim, dá para você lançar produto, ainda tem produtos, eu encontrei alguns aqui nessas buscas, que você consegue lançar, considerando PPC, bonificação e tudo mais que é necessário fazer, com uns $3.000. Dá para fazer. Não é tão fácil hoje encontrar esse tipo de produto como era 3, 4 anos atrás, mas ainda tem alguns. Mas eu diria assim, separa uns $4, $5.000 para você ficar confortável. Investe ali uns 2, 2,5 em produto, você vai ter depois capital suficiente para abrir sua empresa. Eu diria que nem é necessário, a menos que você esteja nesse planejamento que nós estamos fazendo de vender a marca lá na frente. Aí você registra a marca logo de cara. Caso contrário, eu acho que não é necessário. Você pode começar vendendo seus produtos e dali para frente você vai lá e registra a sua marca. Agora, registrar a marca é tão bacana, a Patrícia sabe com certeza melhor do que eu, por conta, dependendo de que nível de voo que você vai querer alçar. Se você vai alçar voos muito altos, você certamente vai ter um monte de chinês entrando no seu listing para fazer o que a gente chama de hijack. Então, esse é mais um dos motivos do porquê que eu gosto de voar abaixo do radar, principalmente nos produtos que eu não tenho brand registry. Porque você evita esse tipo de situação dentro do seu listing também. Então, são tantos detalhes que você tem que avaliar que é difícil a gente vir aqui dar um número duro, porque de repente você vai se planejar com esse número que a gente falar e pode começar a operar e ter dificuldade. Aí vai falar, poxa, o Luiz e a Patrícia falaram que $1.000 em PPC era suficiente, agora eu não consigo ranquear porque eu não tenho mais do que 1.000. Então, depende muito daquilo que você escolher, né? Sim. Não, é verdade. É um número complicado. Eu acho que os custos mais fáceis da gente dizer são esses custos do negócio. E isso não tem muita variação. PPC é o seu limite. Você pode investir rios de dinheiro de PPC, como você pode determinar um budget e falar, é isso que eu vou investir. E produto, é isso que a gente falou, assim, depende, né? Que produto, que tamanho de competição, qual o volume que você está disposto
a começar. É realmente muito, muito variável. PPC, eu diria que assim, enquanto o ROI for positivo, não tem limite para você parar. Se você estiver pondo 1 e te voltando 10 centavos a mais e você está confortável com isso, está voltando positivo. Então não tem por que parar. Obviamente, quanto mais positivo é o que a gente busca. Mas eu conheço gente que o ROI está positivo, para ele pouco importa quanto seja. Está operando e está investindo cada vez mais. Quando o ROI passa a ficar apertado, negativo, aí sim ele vai tirando um pouco o pé ou começar a excluir algumas keywords e tal. Depende muito da estratégia de cada um. Eu prefiro, eu particularmente acho que o meu tempo vale dinheiro. Então eu não gosto de investir em PPC para me dar ROI super apertado, por exemplo. Eu sei que no começo é normal que tenha, mas pensando no médio e longo prazo, o ROI tem que ser pelo menos de uns 40%, 50% para mim. Como é feito o contato com os fornecedores chineses? Como escolher um bom fornecedor? Esse é o medo de muita gente, né? Olha, eu acho que o Alibaba, né, se for que é a plataforma que a maioria utiliza hoje para ir atrás dos fornecedores, é uma plataforma bem amigável e que te ajuda muito nesse sentido. Se você souber fazer os filtros corretos no Alibaba, então filtrar pelo tempo que esses fornecedores vendem, o quanto que eles vendem, se ele tem trade assurance, se ele é um verified supplier, ou seja, se o Alibaba foi lá e verificou realmente que ele é válido não só em documentação, mas em lugar físico, né? Porque tem isso também. Tem fornecedor que se cadastra lá e às vezes o lugar nem existe. Se você filtrar isso direitinho, você já está, eu diria que uns 90% de um caminho seguro no Alibaba, porque ele já faz de uma forma que você consegue filtrar os fornecedores que vão te dar menos dor de cabeça. E principalmente as primeiras transações, se você fizer pelo Trade Assurance, que é essa metodologia de você fazer a transação pelo Alibaba, ou seja, o dinheiro vai para o Alibaba e o Alibaba solta esse dinheiro para o fornecedor. O próprio Alibaba já te dá essa segurança. Se o cara não te entregar o produto, você vai para o Alibaba e, enfim, você não vai pagar por essa mercadoria. Então, tem formas seguras de você fazer que eu acho que as pessoas não precisam mais ficar com medo hoje de fazer uma transação pelo Alibaba. É importante estar, desculpa, tudo por escrito. Deixa eu contar uma passagem minha que foi exatamente com aquela tomada de viagem que eu falei. Quando a Amazon começou a me pedir a documentação para liberar chargers, eu fui aonde? No distribuidor, no fabricante. Eu preciso da documentação. Aqui na Europa exigia um documento adicional que nos Estados Unidos não exigia. O fornecedor não tinha. Ele estava com o produto preparado para os Estados Unidos, mas não para a Europa. E eu não conseguia a documentação. Aí eu fui no Trade Assurance. Aí o Trade Assurance, abri toda a disputa e tal, o Trade Assurance me pediu, me mostra aonde que você pediu esse documento para o fornecedor, antes da compra. Não tinha, porque eu nem sabia que o documento ia ser necessário. Esse foi um erro. Então, assim, se você usar o Trade Assurance, ele realmente é muito mais seguro. Mas toma cuidado de colocar tudo numa PO, né, numa Purchase Order, antes de você assumir um pagamento. Bem lembrado, porque os fornecedores, eles tentam te tirar da plataforma o tempo todo. Eles adoram falar pelo WeChat, né? Ou falar pelo próprio WhatsApp. Então, acho que muito bem lembrado e reforçado. Toda a comunicação façam pelo chat do Alibaba, porque tá ali, ele existe para isso, para você ter todo o histórico da conversa documentado. Exatamente. Mas faz parte, eu diria. E mais uma vez, se você comprar a primeira vez e tiver problema, não quer dizer que todos são. Corrige aonde você teve o erro, que foi o que eu fiz. A próxima vez, eu te garanto que eu não faço mais um lançamento sem buscar toda a documentação que determinado produto precisa. Foi um erro, uma coisa que eu aprendi com o erro que eu cometi. Então, isso faz parte do negócio. Corrigir e olha, continuar. Uma coisa que eu aprendi também nessa comunicação com os chineses, eu não sei se você teve essa mesma dificuldade, assim, faz o mais desenhado possível. Porque tem muitos fornecedores ali, o cara que está te atendendo, né, na verdade, representando o fornecedor, muitas vezes ele está ali no Google Tradutor. E então, eles
têm a mesma dificuldade que a gente tem para se comunicar, eles têm também com a gente. Então, assim, eu quero uma embalagem, tamanho tal, de papel. Hoje em dia é assim, é com vídeo, com foto, desenhado, eu quero assim, com a tampa assado. Tem que ser super, super específico, porque senão a gente acha que a gente está sendo super claro porque está escrevendo ali e para o cara não tá. E aí, enfim, vai bater para você essa amostra, você vai pagar, vai ter que voltar, é mais tempo, é mais dinheiro. Então, perca o tempo assim, detalhando mesmo, bem desenhado. É aquilo que a gente fala, precisa desenhar? Precisa. O máximo possível. Mas acho que é isso, né, Patrícia? Vamos encerrar? Você quer trazer mais alguma coisa? Quer falar alguma coisa que você acha? Não, para mim foi super rica a troca, assim, obrigada mais uma vez. Eu aprendo demais. Você vê que o universo de wholesale, para mim, é um universo super novo, que eu fico intrigada e com vontade de aprender mais toda vez que eu tenho uma interação e fico sabendo um pouco mais do modelo. De private label é o meu mundo, mas eu adoro fazer essa troca porque sempre existem formas de fazer diferente, perspectivas diferentes, que eu acho que essa troca é super rica. Então, te agradeço demais. Enfim, por essa 1h40 aqui de troca de informação e de conteúdo. Não, é sempre bom. Toda vez que a gente para ali 10 minutos para conversar no WhatsApp ou no Instagram ali, sempre agrega. E eu acho que a gente que está ali no front fazendo a mesma coisa, eu acho que essa troca de informação é sempre muito válida. Eu acho muito bacana. Sim. Obrigado por aceitar o convite, obrigado por aparecer aqui. Eu que agradeço. E uma boa madrugada, né? Que você já está quase na madrugada aí, né, Luiz? Aqui são 10 para as 11 quase. Aí. Bacana. Então, uma boa noite aí para todos, gente. Obrigada. Valeu, pessoal. Um abraço para todo mundo aí, boa sorte e sucesso para todos. Tchau. Tchau, tchau.